Hoje a gente vai mergulhar numa das nações mais fechadas e, olha, excêntricas do mundo, o Turcomenistão. Um lugar que parece saído de um filme, sabe? Definido por um fogo que não apaga, poder absoluto e muitos, mas muitos segredos. Pra gente começar, fica aqui uma pergunta, que parece meio filosófica, né? Mas a resposta vai nos levar direto pro coração de um símbolo que diz muito sobre esse país. E não, isso não é ficção. Esse lugar existe. É conhecido como a Porta para o Inferno. Uma cratera gigantesca feita por humanos que está queimando sem parar desde 1971. Imagina só, uma fogueira que nem o tempo consegue apagar. E a intensidade disso é absurda. A temperatura lá dentro da cratera de gás de Darvaza chega a 400 graus Celsius. É literalmente um inferno na Terra. E o mais inacreditável é a origem de tudo isso. Foi um acidente, um erro de cálculo monumental. Geólogos soviéticos estavam perfurando a área, acharam um bolsão de gás e, com medo de vazamentos perigosos, decidiram queimar o excesso. Acharam que ia durar alguns dias. Bem, décadas depois, o fogo continua lá, mais forte do que nunca. Mas essa cratera em chamas é, na verdade, só um símbolo de um país muito maior e mais complexo. Então, vamos sair um pouco do fogo e entender melhor o lugar onde ele está. O próprio nome já nos dá uma pista, né? Lugar dos turcomenos, que é o povo de lá. E a geografia é dominada por uma paisagem implacável, o deserto de Karakum, que cobre mais da metade do país. Isso faz com que a densidade populacional seja uma das mais baixas do mundo. A história do país é riquíssima. Já foi um ponto crucial na famosa Rota da Seda e, no seu auge, chegou a ter a maior cidade do mundo. Mas os últimos séculos foram marcados pelo controle russo e soviético, até que, em 1991, com o fim do comunismo, o país finalmente se tornou independente. E foi aí que o cenário atual começou a se formar. E essa era moderna do Turcomenistão é definida por algo extraordinário. Um poder absoluto e um tanto bizarro concentrado nas mãos de pouquíssimas pessoas. Pensa só nisso. Mais de 30 anos de independência e todo o poder esteve com apenas 2 indivíduos. E cada um deles levou a ideia de autoglorificação a extremos que são difíceis até de acreditar. As excentricidades são de outro nível. O primeiro presidente, Niyauzov, chegou a reescrever o calendário, dando aos meses nomes de sua própria família. E o livro dele era obrigatório ler para tirar a carteira de motorista. Já o seu sucessor, Berdimuhamedov, não ficou atrás. Construiu uma capital inteira de mármore branco e se retratava como um herói de ação em vídeos estatais. Tudo isso enquanto tomava decisões drásticas, como fechar todos os hospitais fora da capital. É uma competição de extravagância e controle. Toda essa fachada de grandiosidade, de ouro e mármore, acaba escondendo uma realidade muito, mas muito mais sombria para a população do país. E aqui está o ponto central da questão. É uma desconexão total. De um lado, você tem a propaganda estatal, mostrando um líder todo-poderoso e uma capital que brilha. Do outro, a luta diária da maioria das pessoas para sobreviver. E claro, para manter essa fachada, o controle da informação precisa ser absoluto. Segundo a organização Repórteres Sem Fronteiras, o Turcomenistão tem ainda menos liberdade de imprensa do que a Coreia do Norte. Ocupa o último lugar no ranking mundial. Pensa no que isso significa. E esse controle chega a níveis surreais. Olha só este exemplo. Em 2020, no meio da pandemia global, o que o governo fez? Simplesmente baniu o uso da palavra coronavírus. A lógica assustadora era: se a palavra não existe, o problema também não. A grande pergunta é como um regime tão isolado e repressivo assim consegue se sustentar por tanto tempo? A resposta está debaixo da terra, no mesmo deserto onde o fogo queima. Esse número aqui é a chave de tudo. Estima-se que o Turcomenistão tenha, sozinho, 10% de todas as reservas de gás natural do mundo. É uma riqueza imensa que financia o regime e, em grande parte, explica por que as potências globais muitas vezes preferem olhar para o outro lado. Só que essa riqueza toda cria uma dependência gigantesca. Cerca de 80% de todo o gás que o país exporta vai para um único cliente, a China. Isso dá a Pequim uma influência enorme sobre a economia e a política do Turcomenistão. Até existe um plano para tentar diversificar essa situação. É o gasoduto TAP, uma sigla para Turcomenistão, Afeganistão, Paquistão, Índia.
A ideia é levar o gás para outros mercados, mas a instabilidade crônica na região, especialmente no Afeganistão, faz com que esse projeto gigantesco continue sendo, por enquanto, um sonho distante. Isso tudo nos traz de volta ao tema central. Assim como aquela cratera que queima sem uma explicação completa, o próprio país continua completamente envolto em segredos. O sigilo é tão profundo que até os dados mais básicos são incertos. A população oficial é de cerca de 6 milhões de pessoas, mas ninguém sabe ao certo. Existe uma suspeita de que o número real seja bem menor e que o governo esconde isso para mascarar a imigração em massa de gente fugindo do regime. E a gente termina exatamente onde começou, com uma pergunta. A porta para o inferno é um mistério visível, que queima lá no deserto para todo mundo ver. Mas num país onde a verdade é controlada com tanta força, a questão que fica é sobre os mistérios que a gente não consegue ver. O que mais a gente não sabe sobre esse lugar de fogo, ouro e tantos segredos?